Bom dia, na paz do Senhor. Ontem nós começamos a leitura e os comentários do livro de Daniel, um livro considerado escatológico. É um livro que requer atenção e algumas vezes é preciso diminuir o ritmo para que as coisas fiquem um pouco mais fáceis. Vamos lá, gente? Vamos abrir a Bíblia então em Daniel, capítulo 2. Ontem nós já fizemos uma introdução e colocamos ali alguns pontos interessantes sobre Daniel, principalmente que os próprios judeus não veem Daniel como um profeta, já que ele não se enquadra exatamente no tipo de profeta que nós estávamos vendo como Isaías, Jeremias, Ezequiel. E vimos o quanto que Daniel foi para o cativeiro já preparado, ele já tinha ali disciplinas espirituais, como ler a palavra do Senhor, a lei do Senhor e orar. Era algo que mesmo sendo adolescente, ele já tinha isso, ele já fazia isso. O quanto que é importante os filhos verem os pais praticando isso, vivendo a palavra. Então, ontem nós vimos o capítulo 1, que é um capítulo bem histórico, é um capítulo que nos situa aí no tempo, e onde que Daniel está inserido ali na história do Reino do Sul. E hoje, então, nós vamos para o capítulo 2. Nós vimos também ontem, no capítulo 1, que a prova de Daniel foi de 10 dias. A prova com o líder dos eunucos, com a pessoa a quem ele tinha que se reportar. Mas que o tempo que ele ficou nesta dieta, que ele ficou ali vivendo de uma forma diferenciada, foi de 3 anos. Só para nós lembrarmos um pouquinho isso. E foi bom para Daniel esses 3 anos, em certo aspecto, porque ele ficou mais fechado, mais recluso, foi como um sistema de internato para ficar mais fácil de nós entendermos, antes de estar ali no palácio servindo o rei. E esse tempo foi o suficiente para ele sair do finalzinho da adolescência que ele estava, entrar na vida adulta e também, com certeza, nesses 3 anos, ele ficou sabendo, ficou conhecendo, já que foi ensinado, nós vimos isso, foi introduzido na cultura ali da Babilônia, na ciência da Babilônia, e isso foi importante também para ele depois conhecer muito bem a cultura onde ele estava, e até para saber se portar. Nós já percebemos, só de ler a Bíblia, o quanto é importante conhecermos a cultura. Quando a gente conhece um pouco da história do povo e a cultura, fica mais fácil de nós entendermos até as ações, o comportamento. Assim é aqui no Brasil também. Se nós olharmos um pouco mais para a história do Brasil, nós vamos entender muita coisa do que está hoje, muita coisa que está acontecendo hoje, que é reflexo da somatória aí, da história, da cultura e das coisas envolvidas. Eu chamo de atos e fatos da história que moldam o tempo presente. Eu falei ontem também que do capítulo 1 até o capítulo 6 de Daniel é uma parte histórica, é uma parte que aconteceu quase em toda a sua totalidade. Tem um pouquinho ainda ali de evento escatológico, mas a maior parte do 1 ao 6 é história. Quando nós mudarmos para o capítulo 7, avançarmos para o capítulo 7, que vai ser amanhã, nós vamos ver que muda. Do 7 ao 12 é muito mais escatológico e só um pouquinho de história, tá bom? Então vamos lá para o capítulo 2. Nesse capítulo 2, então, nós vamos ver ali o sonho de Nabucodonosor, o primeiro dos sonhos. Vimos aqui no versículo que Deus deu, entendimento, versículo 17, que Deus deu conhecimento e inteligência para os 4, Daniel e seus 3 amigos, mas para Daniel Deus deu entendimento em toda visão e sonhos. Então, Daniel não era usado em profecia. Por isso que os judeus não colocam Daniel como profeta, mas apenas entre aspas, que quem me dera ser assim, servo do Deus Altíssimo. E ele não é, o livro de Daniel não é
colocado na Bíblia hebraica junto com os profetas. Ele é colocado junto com escritos, como se fosse como um livro de história, como algo parecido com uma biografia. Capítulo 2. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, não foi uns, e se perturbou o seu espírito e o sonho fugiu dele. Sabe o que é o sonho fugiu dele? Acompanha na sua Bíblia e veja na versão que você está usando. Acontece com a gente também, embora não sejam sonhos de Deus. É aquele sonho que você sabe que sonhou, mas de manhã quando acorda não lembra o que sonhou. Foi algo assim. E mandou o rei chamar os magos, e os astrólogos, e os encantadores, e os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos, e eles vieram e se apresentaram diante do rei. E lhes disse o rei: eu tive um sonho, e meu espírito está perturbado para saber o sonho. Ele sonhou, não dormiu mais, depois, e também não lembra do sonho. Então falaram os caldeus ao rei em língua aramaica: ó rei, vive para sempre. Dize o sonho a teus servos e te mostraremos a interpretação. Respondeu o rei aos caldeus e disse: o que foi me escapou. Ou seja, eu não lembro mais o que eu sonhei. Se não me fizeres saber o sonho e sua interpretação, sereis feitos em pedaços e suas casas serão postas por depósitos de lixo. Veja que em algumas versões pode estar escrito monturo. Montura é justamente o lixão. No versículo 6, mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas e recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. E aí os magos disseram novamente: fala, conta o teu sonho que a gente dá a interpretação. E aí o rei falou: perceba muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me escapou. Por consequência, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será. Então o rei fala: se vocês não falarem o que eu sonhei, vocês vão morrer. Essa é a sentença. E aí eles não conseguiram saber. Olha o que eles falam no versículo 10. E esse iniciozinho aqui do capítulo nós precisamos ir versículo por versículo para entender ali realmente o que aconteceu. Leia no versículo 10. Não há ninguém sobre a terra que possa declarar o assunto ao rei. E é isso. Nós não podemos saber o que passa na cabeça do outro, o que o outro sonhou. Não tem como. Pois nenhum rei há, príncipe, nem dominador que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Porque o que o rei exige é difícil, e não há quem o possa declarar diante do rei, salvo os deuses, cuja morada não é com a carne. Então o rei ficou com raiva, com grande fúria, mandou que matassem todos os sábios da Babilônia. E saiu um decreto, então, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então, Daniel foi avisado do decreto e conversou com o capitão da guarda do rei. E falou e disse, versículo 16, né? E Daniel entrou e pediu ao rei que ele desse tempo para que pudesse mostrar ao rei a interpretação. Preste atenção a partir daqui. Nós vimos na história de Judá, na história de Israel, o proceder dos reis, o proceder dos profetas. Nós vimos o rei Ezequias, por exemplo, que estava ali diante de Senaqueribe, diante de um exército gigante. E vimos que ele orou e foi dormir. A Bíblia fala de manhã, quando acordaram, o anjo do Senhor tinha matado 185 mil assírios. 185 mil assírios. Olha só. O servo de Deus que tem a sua vida espiritual firmada em Cristo, não importa o que esteja passando, vai deitar e vai dormir. Claro que antes, nessa condição que nós vamos ver de Daniel, que ora e que entrega tudo nas mãos do Senhor. Porque quando a gente entrega, a gente confia que quem está pegando vai cuidar. Então, se eu confio realmente em Deus, eu preciso fazer essa entrega e esperar
Deixar Deus cuidar. Não entregar é pegar de volta. Porque quando a gente não está confiando, a gente fica ali pegando de volta. O que é esse pegar de volta? É ficar tentando encontrar a solução para o problema, por nós mesmos, sendo que já oramos e dizemos que entregamos para Deus. Olha o versículo 17. Então Daniel se foi para sua casa e declarou o assunto para os seus 3 amigos, Hananias, Misael e Azarias, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse segredo, para que Daniel e seus companheiros não perecessem como os outros sábios da Babilônia. Sabe o que é isso? Uma reunião de oração. Daniel e mais os 3 amigos. Então o segredo foi revelado a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Sabe o que é isso? Daniel e os amigos oraram e foram dormir. Ele teve o mesmo sonho que Nabucodonosor. O segredo foi revelado a Daniel. Se Nabucodonosor foi em sonho, aqui com Daniel também. É o que esse versículo nos fala. Então Daniel teve o mesmo sonho que Nabucodonosor. Mas, diferente de Nabucodonosor, que acordou e não lembrava do sonho, Daniel lembrava. E ao acordar, então louvou o Deus do céu por conta disso. E Daniel falou e disse: bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e é a força. E ele é o que muda as estações e os tempos. E ele já entendeu aqui o sonho. Ele sonhou e ele já sabia o entendimento, porque olha o que ele fala. Versículo 21. E ele é o que muda as estações e os tempos, remove reis e estabelece reis, dá a sabedoria aos sábios e a ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e a luz mora com ele. A ti, ó Deus de meus pais, te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, pois nos revelaste esse assunto do rei. Olha só, sabe o que é o melhor de todas as coisas? Eu mudo muito. Eu sempre falo isso. Nós mudamos ao longo do tempo, as experiências da vida. Vamos ficando, e vamos usar bem o português, não precisamos ser, ao pé da letra aí. Estamos ficando mais maduros. Não, estamos ficando mais velhos. Que a Bíblia fala isso. Estamos ficando mais velhos e vamos mudando. E isso faz parte do que é o ser humano. Mas o melhor de tudo é que Deus não muda. Deus não muda. Ele não era, é e será. Não, ele é no passado, ele é hoje, ele é amanhã. Se Daniel fala aqui que Deus é o que muda as estações, Deus continua sendo Deus hoje, esse mesmo Deus. E eu posso orar e dizer isso: Senhor, Tu és o que muda as estações, muda os tempos. Traz o verão no inverno, leva o inverno para o verão, não importa. Deus é quem faz isso. Remove reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e a ciência aos entendidos. E aí lá por Provérbios nós sabemos lá no capítulo 1, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deus dá sabedoria aos sábios. E olha o versículo 22. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas. E a luz mora com ele. Deus não é só o criador da natureza. Deus não é só o cuidador do homem. Deus também é um Deus de revelação, que revela o profundo e o escondido. Olha só, a ti, ó Deus de meus pais, te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e força. Gratidão, reconhecimento, humildade em dizer: só estou aqui porque Deus permite. Só continuo aqui porque Deus permite. Só tenho sabedoria, só sou forte porque Tu, Senhor, me deste. A humildade de Daniel. Ele podia sim ser um vice-governador, ele podia sim ser um conselheiro do rei, ele podia sim ser alguém que Deus deu talentos, deu dons especiais.
mas ele nunca esqueceu que ele era servo do Deus Altíssimo. Isso era o principal, esse era o principal ponto, o principal papel de Daniel. Os outros eram consequência por ele ser servo do Deus Altíssimo. Depois disso, Daniel foi ter com Arioque, ou Arioque, como alguns falam, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse assim: não mates os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Veja, Daniel podia muito bem ter deixado matar. Afinal, não eram servos de Deus? Não eram servos do Deus Altíssimo, esses outros magos, esses outros sábios? Certamente que afligiam Daniel ali de alguma forma, nós vamos ver isso mais para frente. A história extra-bíblica fala isso, conta isso. Mas Daniel é servo do Deus Altíssimo. Nós não devemos nos comprazer, nos alegrar com a morte dos ímpios, por piores que possam ser. Nós não podemos esquecer que o que morre sem salvação vai para o inferno, perdição. Nós devemos sim orar e buscar influenciar quando está ao nosso alcance, mas orar em primeiro lugar para que eles tenham uma oportunidade de salvação. Nós não devemos nos alegrar com um jargão que está muito em voga no meio do povo que diz que serve a Deus, do tal do CPF cancelado. Não combina com quem diz que serve a Deus. Vamos lá. Então, Arioque levou imediatamente Daniel à presença do rei e disse-lhe assim: achei um homem dentre os deportados de Judá, o qual declarará ao rei a interpretação. O quanto que ele sabia de Daniel, sobre a revelação, a Bíblia não fala se ele sabia ou não, ou se ele apenas aceitou que Daniel disse: eu sei a interpretação. Então a Bíblia não fala se Daniel contou tudo para ele poder ir lá na frente do rei, ou se apenas disse: eu sei. E o rei então disse a Daniel: tu podes me fazer saber o sonho que eu vi, a sua interpretação? E aí Daniel conta. Versículo 27 e 28. O mistério que o rei exige, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Óbvio, né? Sonhar o que o outro sonhou. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os mistérios, e ele tem feito saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Eis que o teu sonho e as visões que tiveste na tua cama são estes. E Daniel vai falar. Tem algumas linhas de estudiosos que dizem que as profecias de Daniel se cumpriram no Novo Testamento. Nós sabemos que não, nós vamos ver a partir do capítulo 7 de uma forma mais específica. Mas aqui, nesse versículo 28, nessa expressão aqui, o que há de ser no fim dos dias, não é no fim dos dias de Nabucodonosor, não é no fim dos dias do Velho Testamento, não, é no fim dos dias mesmo. Estando tu, ó rei, na tua cama, vieram-me pensamentos para saber acerca do que há de ser depois disso. E aquele que revela os mistérios te mostrou o que há de ser. E me foi revelado a mim este segredo, não porque em mim haja mais sabedoria que nos outros, mas para que o rei ficasse sabendo, conhecesse a interpretação e para que entendesse os pensamentos do coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. E aí, esta parte de Daniel tem muita divergência e as pessoas têm muita curiosidade também de entender. Vamos ver versículo por versículo, nós vamos ler o versículo 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era muito grande e cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e o seu aspecto era terrível. A cabeça dessa estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as suas pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro.
Olha só, na maioria das Bíblias já tem esse desenho aqui dessa estátua de Nabucodonosor, que ele sonhou. Dá uma olhadinha se na sua tem. Se for Bíblia de estudo, muitas tem. Ou ali próximo do texto, do capítulo 2, ou no finalzinho da Bíblia. Aí o 34, né? Nabucodonosor estava vendo isso, como uma pedra foi cortada, não com auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos seus pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi também esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, que se tornaram como para a gana das eras do estio, e o vento os levou, e não mais se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou num grande monte e encheu toda a terra. Primeiro, veja no versículo 34 e no 35 se tem alguma palavra no português que você não conhece o significado. Primeira coisa de quando a gente lê a Bíblia, as pessoas têm muito desejo, querem saber o que significa no original, o que isso, o que aquilo. Então vamos simplificar. Não adianta eu ir querer aprender na língua original se eu não consigo entender o texto em português, que é a minha língua mãe, tá bom? Então olhe, porque dependendo da versão tem alguma palavra mais difícil, tá? Então olhe na sua Bíblia, entenda isso antes. Segunda coisa, tudo que é de escatologia é muito detalhe. Nós poderíamos ficar horas aqui, se não dias, falando só dessa parte do sonho de Nabucodonosor. Tem os impérios, o que significa cada material aqui, ouro, bronze, ferro, tá? Mas veja, esse seria um estudo mais aprofundado. Na maioria das vezes, as pessoas querem pelo menos entender para avançar. Eu sempre falo assim, primeiro você precisa entender as palavras na língua portuguesa. Segundo, continue lendo, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Na maioria das vezes, no próprio texto tem a explicação. Em outras vezes, precisa avançar um pouquinho na leitura alguns capítulos para frente. Em outros, nós vamos precisar esperar chegar à continuidade do assunto. Então, Daniel tem um link direto com Apocalipse de João. Tem coisas que nós vamos entender aqui já, e tem outras coisas que nós vamos esperar chegar a Apocalipse. Então, vamos continuar lendo aqui apenas para mostrar que realmente tem coisas que estão no próprio texto. Aí Daniel fala, este é o sonho, que ele acabou de contar. E agora a interpretação dele, diremos na presença do rei. Versículo 37, e tu, ó rei, és rei de reis, porque o Deus do céu te deu o reino, o poder, a força e a majestade. De maneira que em qualquer lugar que habitem os filhos dos homens, os animais do campo e as aves do céu, ele os entregou todos em tua mão, e tem-te feito dominar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então, na estátua, cada parte tem um significado. E já vimos aqui, o próprio texto fala que a cabeça é o Nabucodonosor. Cada parte da estátua representa um império. A Babilônia é o primeiro, então, tá? Só para a gente, não precisa ir lá para trás. Daqui em diante, então vamos ver da Babilônia em diante. Quem sabe quando começou o povo babilônico? Onde começa? Começou lá em Gênesis, com Nimrod. Lá começa. A palavra Babilônia vem de Babel. Então, o povo babilônico começa lá, com Nimrod, que foi o líder que começou, construiu uma grande cidade e que deu a ideia lá da Torre de Babel. Então, o Império Babilônico, ele se torna muito forte e dominante aqui, no ano de 612, 615, para cá. Dura aí cerca de 3 séculos. Não exatamente isso, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do historiador. Então, o Império Babilônico, ele tem séculos até chegar nesse poderio que ele está agora aqui no tempo de Daniel.
Desde lá, Gênesis 10 até aqui. É muito tempo. É muito tempo. Então, Daniel fala aqui, já deixa claro, olha, você é a cabeça. E por que de ouro? Por conta do esplendor, do poderio financeiro e econômico, tudo que significa ali o ouro. E por conta do tempo, que começou lá em Gênesis 10 com Nimrod, e vem por muito tempo, por muitos séculos, o Império Babilônico foi o mais grandioso de todos, mais duradouro também. Não como o dominante, porque o dominante começou, não durou tanto no sentido de domínio sobre todas as nações, foi menos, mas como povo babilônico, como forte, povo forte. E a perguntinha, vocês já tinham feito essa associação de Babilônia com Babel? Que geralmente a gente esquece, a gente esquece lá de Gênesis, o início das coisas. E aí fala o seguinte, o 39, depois de ti, então gente, vamos ver a estátua de cima para baixo, e Daniel vai falar aqui, e depois de ti levantar-se-á outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino, de metal, que dominará sobre toda a terra. Versículo 39, né? Então nós já sabemos aqui, olha só, depois de ti, então depois da cabeça, vem outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, que dominará sobre toda a terra. O que vem depois, nós vamos ver que Daniel vive isso. Eu falei isso ontem, o livro de Daniel cobre os 72, 73 anos mais ou menos de história. Cobre todo o cativeiro de 70 anos e um pouquinho depois, 2 ou 3 anos depois. E aí ele morre. Então, nós vamos ver aqui, já, se der tempo hoje ainda, quando que o Império da Babilônia cai. E quem vai entrar e destruir e derrubar o rei da Babilônia vai ser Dario. E aí esse outro império, inferior ao teu. Esse outro império, que é o Império Medo-Persa, ele vai durar bem pouco. Por isso que não é falado muito aqui, esse segundo, inferior ao teu, e daí já cita o terceiro. Porque ele dura aí, não chega a 2 séculos, não chega a 200 anos. E um terceiro reino de metal, que dominará sobre toda a terra. Olha só, o terceiro reino, o terceiro império que fala aqui é o Império Grego, que nós conhecemos muito da história secular, por conta da influência das ciências, da filosofia. O terceiro reino, então, vai ser o Império Grego, e aí tem muitos líderes do Império Grego que se tornam grandiosos e muito conhecidos na história secular. Alexandre o Grande, acho que ele se destaca. E aí o Império Grego, ele dura um pouco mais do que o Império Medo-Persa, ele vai ali quase 3 séculos, 2 séculos e meio, uns 250 anos mais ou menos, estou arredondando, tá bom? Alexandre o Grande, muito bem. E o quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro esmiuça e quebra tudo. O ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. Então, vamos lá na estátua? Versículo 32. A estátua de ouro fino, Babilônia. O seu peito e os seus braços de prata. O império que vem depois, Medo-Persa. Aí depois o seu ventre e as suas coxas de cobre, é a Grécia. As suas pernas de ferro, que é o versículo 40. Quem vem depois do Império Grego? E aí é história secular, a gente estuda isso, não vê a idade do povo aí. Eu estudei isso quando eu estava no chamado 2º grau. Só para ver a idade aí. Hoje é o ensino médio, né? Eu estudei isso no 2º grau. História secular, os impérios.
O livro de Daniel acompanha isso. Então, depois do Império Grego, vem o Império Romano. Então, o Império Romano ele começa em mais ou menos no ano 663 a.C. E ele dura um pouco mais, mas de uma forma diferente. E aí no versículo 33, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Vamos ver o que significa, está aqui no versículo 41. Então precisa entender que antes Daniel conta o sonho, depois ele fala da interpretação do sonho. O 41, e quanto ao que viste dos pés e dos dedos, que eram em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, este reino será um reino dividido, contudo, haverá nele um pouco da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Quando a gente estuda a história secular, a gente vê ali os impérios. Vamos até o Império Romano. Depois que o Império Romano cai, que império que surge? Vocês estão acompanhando aí na Bíblia, né? Porque nós vamos usar depois, vai voltar isso tudo lá no Apocalipse. Lembrem que eu falei que Ezequiel é o livro mais difícil da Bíblia, e aí depois que a gente passa por Ezequiel, a gente vai para Daniel, fica um pouco menos difícil. O que acontece também? Só, né, de ler a Bíblia de uma forma constante, o seu entendimento vai avançando, tá? Porque quando a gente começa a ler, a gente não está acostumado com o vocabulário da Bíblia. Aí depois a gente vai se acostumando, e conforme a gente vai se acostumando com essa linguagem, com esse vocabulário, vai ficando um pouco menos difícil. Veja que eu não falei mais fácil, é menos difícil, tá bom? Vocês viram que o próprio texto vai falando o que é? Quando Daniel fala para o rei Nabucodonosor, ele fala assim, olha, você é a cabeça, ali no versículo 37, né? 37 e 38. Então, nós precisamos começar a entender a partir da Babilônia, a partir do Império Babilônico. Se o Império Babilônico é a cabeça, tudo que vem depois é o que vem depois na história. Então, a gente precisa pegar a história secular e acompanhar. Então, não se preocupem de saber quando começou e quando terminou cada império. Não precisa exatamente disso, né? A não ser que vai ensinar. Aí sim, tem que saber exatamente como começa, como termina, tudo certo. O que aconteceu, o que terminou, que guerra que foi, tá? Mas olha só, se o próprio Daniel, usado por Deus, fala que a Babilônia é a cabeça, então vamos acompanhar a história secular para entender o resto. Então, quando chega aqui no 40, é só a gente pegar a história. Não precisa, para entender aqui, esta parte de Daniel é história secular. Então a gente pega lá a história, né? Qualquer Google aí você pega os impérios, e aí vai aparecer. Aí Império Babilônia, depois Medo-Persa, que dura pouco. Aí depois vem o Império Grego, lá, história secular. Depois do Império Grego vem o Império Romano. E aí eu perguntei, que império que vem depois de Roma? Depois do Império Romano. Então, depois do Império Romano, não tem mais outro império até hoje. Ou alguém conhece, né? Não tem outro império hoje, certo? O último império que dominou dessa forma foi o Império Romano. E o Império Romano foi o império que mais durou. Ele durou aí cerca de 5 séculos. Ele foi o que mais durou, sim, depois da Babilônia, né? Ele durou mais do que o Medo-Persa, ele durou mais que o Império Grego, tá bom? Então, o Império Romano, ele começou no ano 60 e pouco, 63 mais precisamente, antes de Cristo, e ele foi até um pouco antes do ano 500, tá? Então, ele durou aí cerca de 5 séculos. Então, olha, aí aqui surge um problema. Vamos ler? Versículo 40, e o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará
e quebrantará. E ele vem sendo o mais forte de todos. Ele não dura tanto quanto a Babilônia, que começou lá em Nimrod, Gênesis 10, e veio até aqui no tempo de Daniel, mas ele vem mais forte. O próprio Daniel fala que ele é o mais forte, porque ele vem como ferro que esmiuça e quebra tudo. Então ele vem nessa força de quebrar tudo, tá? O Império Romano. E é o Império Romano que domina no tempo de Jesus, tá? Só pra gente fazer o link lá com o Novo Testamento. Versículo 41. Então, se o 40 é Roma, é um Império Romano, então o 41 não tem. Porque depois do Império Romano não teve outro império. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que o Império Romano foi o último império com essa força, com esse poder. E ele acaba no 40. No 41. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, que eram em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, esse reino será um reino dividido. Contudo, haverá nele um pouco da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E por serem os dedos dos pés em parte de ferro e em parte de barro, assim o reino será em parte forte e em parte frágil. Assim como viste o ferro misturado com barro de lodo, versículo 43, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um com o outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Vamos ver isso então? Acabei de falar, o Império Romano foi o último império desta forma. O Império Romano é o 40. Então significa que o 41 não chegou ainda. Não aconteceu. Então o 41, o 42 e o 43 é evento escatológico. E quando fala aqui, olha só, preste atenção. Você percebe que os pés e os dedos são dois materiais? Ferro e barro. O ferro trazendo um pouco de firmeza ali para os pés, mas o versículo 43 fala o quê? Que não se mistura, não vai ter liga, não vai ter liga com o ferro e com o barro. Isso aponta para evento escatológico, tá? Futuro. Aqui fala de aliança de povos diferentes que vão tentar se aliar, se unir contra Israel. E não vão ter êxito, porque nessa união do ferro e do barro não tem liga. Então eles não vão aguentar. É evento escatológico. Vamos para o 44 para continuar entendendo. Porém, fala Daniel, nos dias desses reis... Gente, nós vamos ficar só no capítulo 2 hoje? Porém, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, nem será esse reino passado a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele permanecerá para sempre. Que reino que é esse? Que Deus levantará um reino que não será jamais destruído, nem será esse reino passado a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele permanecerá para sempre. É o reino de Cristo. É o reino que será estabelecido no milênio, reino milenar. Versículo 45. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra, aí a gente volta aqui para o sonho de Nabucodonosor. Olha lá, versículo 34. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada, não com o auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos seus pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então a pedra vai vir e quebrar os pés e esmiuçar. Sabe o que é esmiuçar? É bater até quebrar em pequeninas pedrinhas, esmiuçar. Leia na sua Bíblia e veja se essa pedra no versículo 45 está em letra maiúscula. Só por curiosidade, eu estou agora aqui com 3 Bíblias, as 3 estão com letra maiúscula. A
pedra então que foi cortada não com auxílio de mãos, a qual esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus mostrou ao rei o que tem que acontecer depois disso. O sonho é verdadeiro e fiel à sua interpretação. Fala aqui então Daniel. Essa pedra que vai esmiuçar os pés é Cristo. Nós vamos ver que Paulo vai falar sobre isso. A pedra angular, a pedra principal, a pedra de esquina. A pedra que vai destruir essa estátua, ou seja, esses impérios, ela vai chegar e vai bater no pé, nos pés. Esses pés, essa conjunção, essa união de dois povos, ou de uma confederação, uma união de vários povos, vai ser destruída por esta pedra. É essa pedra que vai destruir. Quando que vai acontecer isso? Quando? Fim dos 7 anos da grande tribulação, antes do reino milenial. Então tem coisas para acontecer aqui nesse intervalinho aqui. Esse intervalinho aqui entre os 7 anos, o fim dos 7 anos da grande tribulação e o início do milênio. Vimos em Ezequiel 40 que aqui vai ter 30 dias a construção do templo do milênio. Então, nesse períodozinho aqui de bem poucos dias, vai acontecer muita coisa. Muito bem. Vamos para o versículo 46? Ok, deu para entender então esse capítulo 2? Fomos mais devagar, mas ficou mais fácil de entender. Nós não precisamos saber que, ou quando começou cada império, ou quando terminou, como é que foi. Nós precisamos saber que conta a partir da Babilônia, já que Babilônia é a cabeça de ouro. E que os pés ainda não teve o império, já que quando a gente pega a história secular, a gente vê Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano. E não teve outro depois. Então os pés não aconteceu ainda. Nós estamos ali pelo tornozelo. Tá? Só brincando, né? Obviamente. Tá bom? E aí nós vamos para os pés e os pés não aconteceram. Então nós estamos vivendo nesse intervalo. Mais para frente, aqui em Daniel ainda, nós vamos ver que esse intervalo e aí tem as semanas de Daniel, entre a semana 69 e a 70, nós estamos vivendo nesse intervalo, no fim de uma semana e começando outra semana, certo? Aí vamos para o 46, então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel, e ordenou que lhe oferecesse uma oblação. Oblação é uma oferta em incenso suave. Veja, Nabucodonosor fez isso, mas não dá a entender que Daniel aceitou. Penso que não, tá bom? Por conta que ele era servo do Deus Altíssimo. E o rei respondeu a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis e revelador de segredos, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei fez, então vamos lá, pois pudeste revelar este mistério. Quando a gente vai estudar escatologia, a gente vai ver que tem muitas linhas de estudiosos, e eu não gosto, já falei no início, de falar linhas de teologia, mas linhas de estudiosos que falam quais são os povos desses pés da estátua de Nabucodonosor. Então tem gente que fala que como o ferro, aqui é Roma, no versículo 40, então no 41 é Roma renascendo, juntando com outros povos. Eu sou dessa linha, eu sigo mais essa linha, tá? Com uma variação ali, mas eu sou mais dessa. Tem outros que apontam para outros povos, tá? Para poder apontar e falar, nós precisamos estar acompanhando a história secular agora e ir para Apocalipse. Então, lá em Apocalipse, nós vamos ver melhor sobre quem vai fazer parte dessa união aqui de povos que vão se levantar contra Israel, tá bom? Vamos para o 48, 49 e daí nós estamos terminando. Então o rei fez engrandecer a Daniel, lhe deu muitos e grandes dádivas e o constituiu por governador de toda a província da Babilônia, e como chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. Então, depois do rei, Daniel se torna então um homem mais forte ali. E chefe
de todos os sábios da Babilônia. Então ele foi considerado para esta época o homem mais sábio do mundo. Daniel pediu então ao rei e este nomeou sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego. E Daniel continuava às portas do rei. Olha só, ele subiu, num termo bem secular, mas ele não deixou os amigos para trás. Os amigos que estiveram com ele naquele momento, que se Deus não desse a revelação para Daniel, eles teriam todos morrido. Naquele momento que Daniel convocou uma reunião de oração, ele não esqueceu esses amigos. Esses amigos que estavam com ele já há muitos anos, desde que tinham vindo para a Babilônia cativos. E aí o que acontece? Vamos aqui. O tempo vai passar. Era como que ele fosse o governador da Babilônia e os amigos ali, não era esse o termo, mas como se fossem prefeitos das cidades ali, das maiores cidades ao redor da capital ali da Babilônia, tá? Mais ou menos isso pra ficar fácil de entender. Eu gosto sempre assim de trazer para ficar bem fácil, né? Não tinha essa palavra governador, não tinha primeiro-ministro, não tinha essas coisas, mas era como se fosse isso, né? Daniel ali no sentido de, ou como se fosse um vice-rei, né? Um vice-governador, um primeiro-ministro. Era o cargo mais importante depois do rei. Então estamos encerrando. Fiquem com Deus, tenham um excelente dia. Deus abençoe.